Bom, gente, deu o nosso horário, vamos começar então. Boa noite a todos, que alegria tê-los aqui, né? É uma alegria muito grande também poder compartilhar com vocês que amanhã nós teremos a palestra da Marcela. Perdão, a Marcela estará nos brindando amanhã, tanto que hoje a gente até combinou que eu não trataria tanto do que ela vai tratar, mas a gente estamos seguindo a ordem cronológica de Curitiba, né, os acontecimentos como foram se dando. Eu vou abrir depois o grupo para que nós possamos discutir a data da aula de campo, tá? Porque a data que eu tinha imaginado para o final de semana não dará, porque será a véspera de feriado, pré-feriado, onde todo mundo com certeza trabalhará, né? Então depois eu vou abrir o grupo, a gente vai fazer uma lista, quem pode, quem não pode, e contemporizar todo mundo com o dia de semana e com o final de semana, tá? Ninguém será prejudicado. Bom, dito isso, vamos começar a nossa aula de hoje, que é também um período muito gostoso de Curitiba, um período que eu gosto demais. O período em que Curitiba ela é pensada e ela vira moderna, né? Isso é bem interessante. Já a gente inicia com talvez um dos orgulhos de Curitiba, que é ter a menor avenida do mundo, né? Que é a Luiz Xavier, a menor avenida do mundo, que já foi chamada de João Pessoa, depois virou Luiz Xavier de novo, né? Então aí está com ela vista de cima, certo? Próximo, por gentileza. Muito bem, então Curitiba, ela nestes anos que irão de 1870 até ali os anos 20, mais ou menos, nós teremos muitos cronistas que irão realmente relatar as suas visões da Curitiba, como dizia na época, que de cabocla estava virando princesa, né? Esses relatos, eles são são relatos de uma Curitiba que cresce e nos fornecem, através dos relatos, eles nos fornecem grandes fontes para que nós consigamos visualizar a Curitiba que então, tal qual uma flor em botão desabrochava. Então nós temos o primeiro relato, como eu já disse para vocês, é do Saint-Hilaire, né, de 1821. Saint-Hilaire que passou por aqui, deu um nome científico a Ilex paraguariense, a popular erva mate, né? Mas ele passa por Curitiba, faz toda uma descrição, não só de Curitiba, mas da província do Paraná. E nós temos, em 1870, o Big Whiter, esse que está aparecendo para vocês, que é um engenheiro enviado pelo Barão de Mauá para fazer um levantamento do que é discutido até hoje, da famosa ferrovia que ligaria a transoceânica, né, o Atlântico ao Pacífico, né? A ideia encampada pela Ferroeste e tudo mais, né? Aquela coisa de ir até Maracaju, de ligar, enfim, ir até Antofagasta, no Chile. Então ele passa, o Big Whiter, ele primeiro chega em Curitiba, faz um relato, né, em 1870 de Curitiba, depois ele parte para o interior do Paraná, justamente para fazer esse estudo, né? Esse estudo bem importante, estratégico. Tem uma visão muito pessimista do Paraná, da província, claro, era muito incipiente, né? Talvez ele pegou o início
da imigração, então ele não teria mesmo muita coisa boa para falar de Curitiba, mas numa segunda estada do Big Whiter, ele escreve Curitiba e a província e publica esse livro, O Novo Caminho do Brasil Meridional, a Província do Paraná, que é um livro muito interessante, um livro que tem esse relato, né, bem preciso da província da época. Né? Próximo. Anterior a ele, o L'Allemand, ele produz 1858, Viagem pelo Paraná. Também ele vai colocar todas as impressões que ele tem de Curitiba, né? Vai falar muito sobre Curitiba. Eu não vou entrar muito em detalhes, porque como nós já passamos a década de 70 e 80, eu vou chegando mais para o século XX para a gente não poder patinar na história, né? Mas é um livro também bem interessante, que foi editado pela Farol do Saber. Aliás, a Farol do Saber fez um grande serviço nos anos 90, fornecendo uma edição maravilhosa de livros que olha, até hoje foram muitos livros. Evidentemente que a minha madrinha Cassiana Lacerda estava lá, então ela fez um apanhado maravilhoso dessas obras históricas de Curitiba que não foram republicadas desde então. Próximo. Muito bem, essas duas figuras, né, nós amamos, né? Eu sou apaixonado pela figura do Rocha Pombo e do Romário Martins, né? Mas, para o início do século XX, eles serão os grandes cronistas dessa Curitiba, né? Então, vejam vocês. Veja, em 1890, que foi o primeiro recenseamento da República, Curitiba tinha 24.553 pessoas morando, né? Veja, em 1900, dobra, vai para 50.124 habitantes. Então, vocês vejam que o salto demográfico que Curitiba dá é uma coisa extraordinária. E o Rocha Pombo e o Romário Martins, eles vão ter uma linguagem ufanista de Curitiba, né? Enaltecendo essa nova cidade maravilhosa, esta cidade. Mas é interessante pelo seguinte, porque dentro dessa narrativa, é uma narrativa de elite. Então não leva em conta a pobreza das colônias, a pobreza de quem vivia no centro, a pobreza dos negros. Então os relatos dessa mudança de Curitiba são relatos só maravilhosos. Fala das fábricas, fala do mate, fala do pinheiro, e sempre qualificando Curitiba, jamais desqualificando-a. Né? O Rocha Pombo ele vai escrever O Paraná no Centenário, que é um livro muito bacana, é um livro que vai falar muito sobre como que o Paraná se encontrava, né, no centenário da independência. As pessoas acham que o Paraná no centenário da emancipação. Não. Na emancipação, o Rocha Pombo não estava nem vivo mais, que em 1953, né? Mas o Rocha Pombo ele dá um panorama fantástico, e o Romário Martins também, enfim. Né? O Romário Martins ele é uma figura maravilhosa, ele que fez o desenho da bandeira de Curitiba, né? Instituiu a data do 29 de março, ele é o cara, né? Ele tentou de diversas formas, esteve depois do movimento paranista. Enquanto o Romário Martins viveu, ele pôde falar em nome do Paraná, em defesa do Paraná e da capital. Já o Rocha Pombo, muito mal compreendido, ele era protestante, foi eleito para a Academia Brasileira de Letras, mas não assumiu porque morreu, né? Depois o Emílio de Menezes também foi eleito para a Academia Brasileira de Letras, não tomou posse, ou seja, tivemos 2 paranaenses eleitos na cadeira
da Academia Brasileira de Letras. Está aí para o professor Leandro, que vai levar os alunos para Morretes, né? Tivemos, sim, o Rocha Pombo morretiano, que foi eleito, mas não tomou posse, né? Morreu esquecido na miséria, e ele que consegue também o terreno e uma certa verba para a construção do que seria depois a Universidade do Paraná, que infelizmente não se concretizou. A universidade seria no terreno de onde está hoje o ouvidor Pardinho, né? São figuras muito mal compreendidas. O Cacá Diegues dizia uma frase sobre os brasileiros que eu transfiro para o Paraná, né? Que é essa coisa de brasileiro de dar porrada nos seus melhores filhos, né? Com o Paraná não foi diferente, né? Mas, enfim, são duas grandes figuras mal compreendidas. Inclusive, até tem um episódio bem interessante que o Romário Martins foi diretor do Museu Paranaense, teria sido acusado de roubo de moedas. No fim, foram achar na casa de uma faxineira do Museu Paranaense. Enfim, pessoas mal compreendidas, né? Mas que mesmo assim, não esmoreceram e deixaram o seu legado. Próximo. O Nestor de Castro, sim, aquele que dá nome à Travessa Nestor de Castro, né? Ele publica em 1913 o Paraná do Futuro. E aí é interessante porque ele vai trazer um panorama fantástico. Ele não estava no Paraná, ele volta para o Paraná nesse início do século XX, e ele irá trazer enfim, ele irá exaltar Curitiba ao máximo, né? Até um pouco demais, né? E o Nestor de Castro, então, ele vai ser o grande cronista. Ele é antoninense, mas de todos os cronistas, todos os artigos que falam dos cronistas do século XX, o Nestor de Castro, ele é o maior, né? No sentido de falar quantas indústrias, quantas fábricas, quantos estabelecimentos, como que era maravilhoso, a cidade é fantástica, né? Ele relata grandes prédios, os grandes prédios, claro, depois a gente vai ver o que são os grandes prédios na ótica do Nestor de Castro, né? Ele era um antoninense, mas que vai embora para o Rio de Janeiro, tem toda uma questão relacionada à poesia, é um grande ícone do nosso movimento literário paranaense, é um grande cronista. Tá? Próximo. Então, nós temos um mapa aqui de 1894, onde nós vemos já Curitiba começando a expandir, né, para os bairros, né? Mas o grosso do mapa, né, o cerne dele, ainda está no centro de Curitiba, né? O centro de Curitiba, ele sempre será, até a década de 50, 60, estávamos comentando isso agora há pouco, será chique morar no centro, né? E este mapa, exatamente de 1894, né, ele mostra a mudança de paradigma em um território mais organizado, um território, né, como eu falei para vocês, com a chegada dos italianos e dos alemães, eles vão fazer um plano de ordenação do mobiliário urbano, né, traçar eixos, né, já existia o cemitério, né, então já não se enterra mais na igreja, se enterra no cemitério, já existe passeio público, já existe toda uma questão de escolas, de clubes. Então este mapa de 94, ele mostra bem como que era Curitiba na virada do século. E os cronistas, como eu já falei, irão atestar isso. Próximo, por gentileza. Eu repito esse mapa que eu fiz, que eu coloquei ontem, né? O mapa de 1915. Veja, ao longo da primeira metade do século XX, o que tem? A República.
né? E a República tem como ela é formada, a República Brasileira, nos moldes positivistas, nós temos todo um discurso de higienização da cidade, né? É uma cidade toda higienizada. Então vamos pôr abaixo os prédios antigos, né? A sanitização é muito forte. Aí já existe a questão do bairro, Colônia já vai virando bairro, né? Então, Colônia Dantas, Água Verde, Colônia Santa Cândida, bairro Boa Vista, Colônia Argelina, Boa Vista, né? Já vão se incorporando, então, os bairros, as pessoas de baixa renda vão sendo tiradas do centro, tanto que Emiliano Perneta fala o seguinte: os pobres e os sapos, e sapo era sinônimo de curitibano, e de curitibano pobre, né? Ele fala o seguinte: os pobres e os sapos vão dando cada vez mais lugar para os ricos, indo para longe, né? Isso é no início, né, dessa questão maluca de começar a querer jogar, né? Então, o bairro era uma coisa pejorativa e o centro ele se transforma chique, né? Quem consegue morar no centro, sobretudo depois da década de 50, quando tem a verticalização, né, tanto na Praça Osório quanto no Alto da 15, começam a vir os prédios, morar nas alturas. Inclusive eu contribuí com um livro desse nome, da minha querida amiga Elizabeth Amorim de Castro, né, onde ela fala da questão do morar nas alturas, né? Era muito chique morar no centro. E os sapos, ou os poeiras, como era chamado, eles moravam então nos bairros, né? Era sinônimo mal. Hoje em dia é completamente o oposto em Curitiba, né? Próximo. Então a gente consegue ver aqui a catedral, né? Essa foto em específica no funeral em 1912 do nosso João Gualberto. Vocês podem ver que na torre da igreja tem um pano preto, né? Na torre esquerda da igreja tem um pano preto. Era muito comum você colocar nas casas também esse pano preto. Tinha-se todo um ritual em Curitiba de você vestir a casa ficar um ano coberta com tecido preto, crianças ficarem um ano vestindo roupa preta, a viúva usava preto, muitas viúvas até o final da vida. Então era uma coisa maluca, né? O luto era levado muito a sério, sério até demais. Próximo. A Praça Tiradentes, aí numa perspectiva, olhando a Praça Tiradentes ali, sentido Rua Muricy, né? Então é uma parada militar aí, então a gente pode ver que a população já está se apropriando muito do centro, né? A população começa a entender o centro como um local de representação, né? E muitas paradas cívicas terão a partir da República, né? A República ela irá mudar muito o discurso político, o discurso ideológico, o discurso urbanístico, né? Nós veremos isso em seguida. Próximo. Aí já tem em 16 aí a nossa Praça Tiradentes, né? Você pode ver que ela já está remodelada, ela já tem o Marechal já está ali, ó, o Marechal aqui à esquerda, o Marechal Floriano já está, tanto o Marechal Floriano está aí, quanto urbanisticamente, né, ela está mais arrumada. A nossa catedral, né, que vai ser objeto da aula de campo, e a gente vai entender as influências germânicas, francesas que ela tem. Ela não é só uma catedral neogótica, ela é muito mais do que isso, né? Próximo. Bom, aqui é a diferença, né? Então vejam, a Rua 15, 1870 e meados de 1870, né?
a gente pode ver que são casas baixas, né? Aí já próximo, já é a Rua 15, mais ou menos em 1880. Então ela começou a mudar um pouquinho, mas ainda tem casas baixas, né? Já tem casas, aí já tem uma ou outra que está melhorando, mas ainda é a Rua 15 baixa, né? Olha a diferença para próximo. Ó, aí já é a Rua 15 1900. Então olha a diferença, né? A diferença de urbanização, a diferença do prédio alto, né? E a Rua 15, com a Marechal Deodoro, ou a antiga Rua do Comércio, Marechal Deodoro, ela será então esse centro nervoso, né? Esse centro nervoso, e isso tudo vai se refletir nesse discurso, né? Onde o imigrante ele vai ter um papel fundamental, né? Os discursos da época eles vão colocar o imigrante como uma figura que, como se sem eles, né, não existisse Curitiba. E de fato, né, a gente não pode eximir o papel que o imigrante alemão e italiano teve no mobiliário curitibano, né? E eles são, então, muito enaltecidos nesse processo de cientização, né? Aí, próximo. Ó, já é a Rua 15 aí em 29. Então, olha só como ela já muda, né? Já tem o bonde, tem o carro. Interessante esse prédio, né? Hoje, Itaú é o único prédio de Curitiba que não tem janelas, é somente com portas. Só existem portas, né? No estilo neogótico, que é um estilo bem peculiar na Rua 15, né? Até onde eu sei, é o único prédio neogótico, mas é o único que não tem janelas, são só portas. São 18, 20, se não me engano, eu não vou lembrar agora o número certo de portas, né? Não tem janela, uma peculiaridades de Curitiba, né? Próximo. Carnaval do início do século XX. Lembra que eu falei para vocês? Mesmo assim tinha carnaval na Rua 15? Aí são alguns cursos, né? Puxados a cavalo, com coisas aí bem interessantes. Então, é muito interessante como a gente consegue ver a forma, né, com que o curitibano se divertia, né? Então, aí, no registro do início do século XX também, aí mostra uma população também já, a gente pode ver na tez, né, no semblante de cada um que já tem a figura do imigrante e tudo mais, né? Uma Curitiba bem diversificada e consolidada. Então, a Rua 15 será, durante muito tempo, a Rua dos Bancos, a Rua dos Bancos. Só um momento, pessoal. Um momento, por favor. Ah, sim, com certeza. O Moura me mandou aqui. É maravilhoso esse vitral, né? Depois eu mostro para vocês, compartilho com vocês. Então, como eu estava falando, acontece que o curitibano, né, e o alemão, ele tinha uma tradição de clubes, né? E nessa tradição de clubes, esses clubes se organizavam em grêmios, e esses grêmios saíam para a rua. Então, ao mesmo tempo que tinha o baile de carnaval dentro do salão, mas tinha o desfile de rua. Então, é bem importante destacar essas duas. Esse é 1912, né? Próximo. Bom, aqui é a Rua Riachuelo, também no início do século XX. Esse relógio, para quem conhece, está até hoje lá. É uma rua que já está bem diferente, né? É uma rua muito habitada por alemães, depois
judeus alemães, né? Relojoaria ali. Então a gente vê, e já naquela época era chamado Beco do Inferno, né? Onde as prostitutas ficavam. Então a Riachuelo era um local assim mais boêmio, né? Mas aí está a Riachuelo também no início do século XX e tal, com toda essa, vamos dizer assim, essa nova configuração, onde naturalmente passava o bonde. Então, onde passava o bonde tinha calçamento. Então, nós veremos que todos os quarteirões onde tinha linha de bonde, naturalmente tinha calçamento. Então, uma coisa traz a outra, né? É muito interessante quando a gente vê o relato do bonde, né, da inauguração da linha de bonde. O relato diz o seguinte: fomos com a linha de bonde até o Alto da Glória, depois descemos ao Batel e todos descemos do veículo e tomamos um copo d'água. Coisas interessantes de Curitiba mesmo, né? Próximo. Eu quis colocar essa imagem bem interessante, o Palacete Wolff, né? Lembra quando eu falei para vocês que era a escola alemã, era a escola filial, vamos dizer assim, alemã do Colégio Bom Jesus? Então, está aqui, tirei dos meus alfarrábios esse retrato do Palacete Wolff, maravilhoso, né? Onde hoje é o Instituto Curitiba Turismo, Instituto Municipal de Turismo, né? Está aqui essa foto do início do século XX. Próximo. Aí também a Rua Barão, como eu falei para vocês, que teve o projeto arquitetônico, o projeto de alargamento do Lazzarini e do Guaita, ocupa também um papel muito importante, né? Porque é aquela ligação que sai lá de cima, né, onde é o Paço da Liberdade, né? A Rua da Liberdade, então, vai terminar na estação, que, como eu falei para vocês ontem, era onde acabava a cidade, e depois onde recomeçou a cidade com a nova configuração fabril, né? E aí, então, já existe o que hoje é o Museu de Imagem do Som, já então muda-se o palácio, não é mais aquele palácio modesto do Palacete Bittencourt. Esse palácio, onde hoje é o MIS, era a casa do senhor Weiss, um alemão, que foi um senhor muito interessante para a história do radioamadorismo paranaense. Ele era radioamador e trabalhava com rádios, etc., e o Estado comprou, né, comprado. Ocupou, veja, neste espaço, nesse palácio, né, Palácio de Rio Branco, aconteceram grandes eventos, e, sobretudo, um evento muito importante, que foi o evento da Revolução de 30. Nesse palácio, o Afonso Alves de Camargo, que dá nome à nossa rua da rodoviária, né, a rodoviária nova, ele foi deposto, né? E é interessante, um episódio interessante, que ele sai do palácio e ele se esconde onde hoje é a Igreja do Bom Jesus, ali da Rui Barbosa. Ele fica escondido, ele era muito católico, consegue a proteção dos franciscanos e fica escondido no alto, ali perto da torre da igreja, fica escondido ali até as tropas do Getúlio irem embora, e o Plínio Tourinho, então, assume o poder, né, como interventor, mas assume durante pouco tempo. Depois ele vai romper com o Getúlio, e aí o Manuel Ribas assume o comando, né? Então, até a mudança para o Centro Cívico, era o nosso palácio. Eu tenho uma foto interna dele que eu acabei não colocando, mas que é um lugar muito bonito, né? Até hoje tenta se conservar. O Museu da Imagem do Som, ele não é muito visitado, assim, não é um local que, na minha opinião, é um local que hoje ele está se preparando melhor para receber o visitante, sabe? Tem salas, tem a seção sabedoria, tinha pelo menos, né?
tem uma sala de projeção, está ficando bem, bem bacana, um local bacana para a gente colocar, principalmente no Curitiba a pé, né? O antigo palácio, o atual Museu da Imagem do Som. Próximo. E aí então vem esse panorama de Curitiba no final da década de 10, né, visto de cima. Então, ó, é a catedral, né, aqui nós vemos alguns pontos bem importantes e já uma Curitiba verticalizando cada vez mais, né? 2 andares, 3 andares, né? Mas lá o horizonte ainda está vazio, né? Só vai haver um massivo, a verticalização massiva a partir da década de 50, certo? O único arranha-céu, a única exceção será o primeiro arranha-céu, que é o Palacete o Garcês, né? O Garcês, que tem toda Bom, já chega lá. Próximo. Esse cara pouca gente conhece, já ouviu falar. Esse é o Baeta Faria. O Baeta Faria, ele é o responsável pelo prédio histórico, hoje, prédio histórico da Universidade Federal do Paraná. E é bem interessante porque ele é um engenheiro de formação positivista. Tanto que ele ficou... a formação dele é na Praia Vermelha, na Escola da Praia Vermelha, né? É um engenheiro militar. E como engenheiro militar, ele vem para o Paraná na expedição do desbravamento e telegráfica de Foz do Iguaçu, mas fica aqui e tem a simpatia dos fundadores da Universidade Federal do Paraná, que na verdade na época era a Universidade do Paraná, né? E o Baeta Faria, na verdade, ele é o pai do prédio histórico da Universidade do Paraná. É importante dizer, gente, que é o seguinte, e eu gosto de falar isso, que a criação da Universidade do Paraná, até o Rui Wachowski escreveu um livro chamado Universidade do Mate, de uma certa forma ele nasce por conta dos filhos do Mate, né, da oligarquia que tinha dinheiro, né, mas, sobretudo, a Universidade do Paraná nasce de um complexo de vira-lata que nós tínhamos. A Universidade do Paraná, ela nasce numa tentativa de recuperar a moral do Paraná, a moral política do Paraná, que foi esmagada durante a Revolução Federalista. Então, se você for ver os grandes mentores da Universidade do Paraná, que só vai ser a Universidade Federal nos anos 50, é dessa elite, como fala o Rafael Delala, da elite carcomida, da elite curitibana carcomida, que queria muito se autoafirmar. E, de uma certa forma, pasmem vocês, o Paraná e, sobretudo, Curitiba, passa a ser vista pelo resto do Brasil, primeiro pelo projeto higienista, e um projeto que é bem similar ao que o Pereira Passos fez no Rio de Janeiro, né? Pereira Passos, que é um governo autoritário, um governo que governa sozinho. O Pereira Passos, para vocês terem uma ideia, ele fecha a Câmara Municipal, né? E passa a governar sozinho, mas ali ele derruba a Avenida Rio Branco, né? Onde tinha a Rua do Sabão, né? Cai Balão, aquela música da Rua do Sabão. A Rua do Sabão vai embora no Rio de Janeiro, a Avenida Rio Branco passa ali. Então, essas grandes avenidas, essa grande inspiração no Barão de Haussmann, que remodelou Paris, se reflete no Rio de Janeiro, que se reflete em Curitiba, né? E esse discurso positivista de ordem e progresso que acontece no país inteiro, né, com o advento da República, ele se reflete conosco, né? E, sobretudo, na Universidade do Paraná. A partir de 1912, a Curitiba é vista com outros olhos, né? Já é dada a alcunha de cidade universitária. Muitas pessoas virão para Curitiba por conta, a partir de 12 não diria tanto, mas a partir de 20,
Tem muita gente que vai vir do interior e alguns de São Paulo, Santa Catarina, estudar na Universidade do Paraná, a primeira universidade do país, né? Então, é um motivo de orgulho. Então, o Baeta Faria é o grande, não só da Universidade Federal, mas de grandes prédios que fizeram parte dessa nova Curitiba, né, na década de 12, até o século XX, até as décadas de 20. Né? É muito importante lembrar que a Universidade do Paraná, o terreno foi doado, né? E na frente, onde é hoje a Praça Santos Andrade, até a construção a gente vai ver em seguida, até a construção da Federal, era um depósito de lixo. Era um depósito de lixo, não tinha bicho, tinha corvo, né? Quem diz que a praça, né, que abriga o grande monumento ao Ícaro, né, monumento a Santos Dumont, onde tem a Júlia Vanderlei, onde tem uma pequena homenagem aos afros, onde tem a Lala Schneider, né? Quem diz que essa praça de grandes monumentos outrora foi um depósito de lixo, né? E a planta da Universidade Federal do Paraná, da universidade, ela ficou exposta na Casa Louvre, que era uma casa de tecidos, né? Então, assim, era tão grande para a época, era uma construção tão maravilhosa, né? Era quase que o Burj Khalifa a ser construído, né? Então, tanto que a planta ficou exposta, né? As pessoas passavam na 15, olhavam a planta da Universidade do Paraná, olha que coisa mais linda e tal, e aí tem uma simbologia. Próximo. Então, aí a Universidade do Paraná, na década de 20, olha que interessante, ela estava terminando e já tinha duas galerias no sentido neoclássico. Esse simbolismo, acho que a Marcela não vai falar isso, eu posso falar então. O simbolismo clássico, ele tem um significado. Ele é eclético, no sentido que é um prédio moderno, mas ele tem elementos clássicos. No projeto, o Baeta Faria descreve dizendo que ele representaria o classicismo, o ensino clássico, né, de latim, do direito, como o saber. Então, da mesma forma que a fachada se apresenta como clássica, o saber também deve ser o saber clássico que irá nortear, uma coisa meio poética, né? Mas é a simbologia da Universidade do Paraná. Pena que ele não viveu para ver, então, o neoclassicismo total, né? Que foi colocado na fachada, na escadaria e tudo mais. Eu prefiro a universidade original. Eu acho ela mais bonita. Mas, todavia, né? Enfim, um desenho bonito que existe até hoje, né? Próximo. Então, aí a primeira turma de mulheres dentistas, que na verdade era assim, existia as faculdades, né? E quem se formava dentista, o pessoal da saúde era formado pela Faculdade de Farmácia da Universidade Federal do Paraná, da Universidade do Paraná. Então aqui está a Maria Falsi, a Miriam Straub, né? Essa primeira turma de odonto que se formou, de mulheres, né? Que se forma na Universidade do Paraná. É uma foto curiosa, né? Próximo. Olha a Praça Santos Andrade, gente. Olha que maravilha. Olha só ela no início, que linda que ela era, né? Então, toda sanitizada, também com o discurso de sanitização, né? Nós podemos ver que ao fundo, onde tem o Teatro Guaíra, olha ao fundo ali, não tinha nada, né? Onde é o Guaíra hoje. Era para ser estação ferroviária, não foi. Esta foto é do primeiro Congresso Nacional, primeira Conferência Nacional de Educação que aconteceu na década de 20. Olha que bonito a parada, onde tem esses pontos brancos aqui na foto à direita, são meninas que circundaram toda a praça. Olha que linda, né? A Praça Santos Andrade
bem no seu início, né? E para acontecer esse Congresso de Educação também é um avanço, né? Já estamos falando de 1920, 27, né? Ou seja, uma cidade importante para fazer uma conferência nacional, né? Para discutir os rumos da educação. Isso é um pouquinho antes de ser criado o Ministério da Educação, né? Então, Curitiba tem, então, essa importância na década de 20, muito, muito importante. Próximo. Então, o mercado, né, onde hoje está o Paço, também nessa mesma grande leva, né, já na gestão do Cândido de Abreu, é transformado no Paço da Liberdade. Próximo. Então, a transformação do mercado para o Paço, né? E aí é bem interessante porque o Paço da Liberdade, ele é um emblema que tem muitos, mas assim, ele não é um prédio Art Nouveau, tá? É bem interessante a gente falar isso. Eu também achava que ele era um Art Nouveau. Não, ele tem centenas, dezenas e centenas de elementos Art Nouveau, mas ele é neoclássico, perdão, tem alguns elementos, mas ele é eclético, tá? A decoração toda é Art Nouveau. Eu acho o prédio, já falei para vocês, o prédio mais bonito de Curitiba, né? Mas ele é um símbolo, é um marco, né? Um marco pela arquitetura dele, né? Por ter grandes elementos Art Nouveau, e sobretudo por ter sediado o primeiro elevador da cidade, né? O primeiro prédio com elevador foi o Paço da Liberdade. Então o Cândido de Abreu fez, nossa, a gente vai ver as peripécias maravilhosas que ele fez em Curitiba. Próximo. Bom, aí está o Paço tal qual é hoje, né? Foi prefeitura até a década de 70, né? Quando ele 60, 70, quando ele vai lá pro centro cívico, né? É transformado em Museu Paranaense, depois é abandonado, pega fogo, tanto que não conseguiram tirar nessa entrada da Generoso Marques o fogo dele, né? As marcas de fogo. Então, para a gente ver o quanto ele é importante para nós. É um grande marco, eu sou apaixonado por isso. Se eu pudesse, eu morava lá, porque ele realmente é lindo, né? Eu acho que, na verdade, o que acontece com o Paço é bem interessante. O seguinte: ele foi o primeiro e único prédio, o primeiro prédio a ser tombado pelo IPHAN, né? Hoje, eu não sei, Fernanda, me ajude aqui, mas acho que pelo IPHAN, eu não sei quantos que nós temos hoje tombados em Curitiba. Eu sei que durante muito tempo ele foi o único prédio tombado pelo IPHAN, tombado em nível federal. Próximo. Então, nesse início do século XX, já começam a ter os cartões postais fazendo propaganda de Curitiba, né? Então, olha o Xavier da Silva aí, já no início do século XX, né? Tanto este quanto o de baixo é bem interessante, porque ele está ali na Marechal Floriano, que se chamava Avenida São José, porque era realmente a avenida que dava acesso a São José dos Pinhais, né? Mas aí também tem todo um estudo que é feito hoje desses prédios, né? O prédio que era administração civil, hoje é do Ministério Público, o próprio colégio, né? Então a gente pode ver assim toda essa questão se expandindo, né? O ecletismo ele vai expandindo. Não vou falar muito porque é a Marcela que vai falar mais sobre isso amanhã, mas a gente pode ver que já não está mais no centro, né? Quer dizer, é um prédio que já vai quase até Iguaçu, pega um pedaço do Rebouças, né? O Colégio Xavier da Silva e o prédio da administração civil, da administração estadual, né? Então já é um grande avanço e é Curitiba indo para frente. Próximo. Aqui eu faço um estudo de caso com a Praça Osório, né? Olha o início da Praça Osório, que bonito.
olha esses álamos que hoje são tão grandes, né? O que a gente chama de quintal de Curitiba. Este exemplo maior dessa modernização da década de 10, 20, 30 é a Praça Osório, porque ela será o grande tubo de ensaio para a modernização de Curitiba. No início do século, então, ela recebe esse nome em homenagem ao general Osório, e é muito interessante porque é colocada uma urna, e é feita nessa urna, é colocado moedas e tal, para ser uma cápsula do tempo, como tem lá na frente do Memorial de Curitiba, né? Acho que todo mundo conhece a cápsula do tempo que tem no Memorial de Curitiba, né? Ali na frente, que foi colocado o contra-cheque do pessoal, o jornal, moeda, papapá. Tinha uma outra que foi roubada, que nós iremos ver, que ficava ali na Praça 29 de Março. O Greca colocou um poema quando ele era aluno do primário e tal, e infelizmente foi roubada. Mas também foi roubada a cápsula do tempo que foi colocada no Marco Zero da Praça Osório, né? Então, mas ela inicia, no início do século XX, essa urbanização, canalização do Rio Ivo, né, na Praça Zacarias. Então, o grande passo para a gente estratificar dos anos 10, 20, 30 é a Praça Osório, né? Torna-se um lugar muito chique, muito disputado para se morar. Próximo. Ó a Praça Osório aí, ó, 1905, perdão, 1915. Olha que maravilha. Já começa tudo urbanizada, já tem postes, né? A gente imagina que já é ainda tem casas baixas, né? Mas ela já tem uma configuração da qual ela está mostrando a que veio. Próximo. Cândido de Abreu, né, que é um grande... Esse homem é um grande. O Cândido de Abreu é fantástico, junto com Moreira da Garcês. Eles são maravilhosos, porque esses sim vão pensar na Curitiba, nos planos, né, que irão ser complementados com o plano Agache, né, o plano diretor de Curitiba. Então, eles vão... O Cândido de Abreu, próximo, ele irá colocar, então, em prática todo esse discurso higienista e dará muita ênfase no centro de Curitiba, sobretudo na Praça Osório, né? Aí tem já o Coreto, que infelizmente não existe mais, né? Ali na confluência do final da 15, bem, como dizia o Alex aí, no Pátio dos Milagres, né? E o relógio, que seria então para marcar a hora oficial de Curitiba, né? O relógio doado pelas comunidades estrangeiras de Curitiba. Teve uma época em que ele foi Art Deco, ele foi quadrado, então ele não foi redondo a vida toda, ele foi substituído e hoje, felizmente, ainda está no seu lugar, né? Esse mastro, né? Essa coluna de granito, ela foi retirada do Marumbi. Então é bem, bem interessante. Próximo. Olha só que maravilha, Praça Osório, já com iluminação, né? Os álamos todos bem, né, novos e denota o tamanho que ela viria a ter depois, né? Bem interessante, era chamado de Largo Osório, né? Próximo. Bom, aí já é mais adiante, a Osório, já com o chafariz belga, né? Ele tem todo esse apelo. Como eu falei para vocês, todo o pensamento da Praça Osório estratifica esse momento, por isso que eu coloquei como um estudo de caso aqui, porque o chafariz, né, que está até hoje lá, precisando de uma boa revitalização, né,
ele é colocado como um avanço para a época, né? Assim como o chafariz belga da Praça Eufrásio Correia, né? Que também é o surto dessa época, é colocado também, né? No tempo que fundição para esse tipo de coisa só era francesa ou belga, então marca muito. Próximo. Esse é o casamento do Bento Munhoz com a Flora, né? Na casa onde hoje é o restaurante Nelbe, na Praça Osório, né? Então, olha que maravilha que era a família toda ali, né? E era a casa do governador, era a casa do Afonso Camargo, né? Aí a questão do parentesco, né? O Afonso Camargo era sogro do Bento Munhoz, que foi governador também, né? Então, ali a oligarquia dos Munhoz da Rocha, dos Camargo, enfim, né? Sempre na mão dos mesmos ali, né? E o bom é que a casa está intacta até hoje, né? Então, a gente pode ver como que a Praça Osório e sua extensão, que aí já é a Comendador Araújo, que eu mostrei para vocês ontem, era, então, o glamour da cidade, né? Ficou muito evidente essa questão do chiquê que era morar, né? Nas cercanias do Batel. Próximo. Bem, aqui nós temos, olha que interessante, né? O Brás Hotel e o nosso arranha-céu sendo construído. É uma foto bem emblemática da década de 20, 23, essa foto. Mas já está em pé o Palácio Avenida. Olha que interessante. Próxima foto. À direita, a foto do Moura. Ele tirou essa foto, mandou, e eu quis colocar para a gente ver o antes e o depois, né? Era um açougue, né? Esse açougue baixo, luso, né? E olha depois o Férez Merli mandou construir, erguer o Palácio Avenida, e até hoje, para nós, né? É um símbolo daquele tempo, da década de 10 e 20, e, sobretudo, imortalizou-se, né, com a apresentação do HSBC. Próximo. Essa foto ela já é um pouco mais recente, mas aí, para mostrar para vocês, a Cinelândia Curitibana. A Cinelândia Curitibana ficava justamente esse complexo de cinemas, nós estamos vendo aqui, Cine Ópera, Cine Odeon, Cine Palácio, né, que ficava então ali onde hoje é a Boca Maldita, era um complexo de cinemas, e essa Cinelândia ela é iniciada por um cara chamado Francisco Serrador, um espanhol que iniciou sua vida como quitandeiro em Curitiba e inicia a Cinelândia. Ninguém sabe que a Cinelândia foi iniciada pelo Serrador, que é homenageado na Cinelândia do Rio de Janeiro. A Cinelândia Curitibana ela é anterior ao projeto da Cinelândia do Rio de Janeiro. Cinelândia tem até logradouro com nome. Quem que sabe que este nome um dia foi Cinelândia? Né? Que este lugar um dia foi Cinelândia? Até Luiz Xavier, né? No tempo que podia estacionar o carro. Então, essa foto possivelmente é final da década de 50. Né? Próximo. Aí acho que mostra de outro ângulo. Né? Então, vocês vejam que já tem alargamento, já tem prédios, né? Começando pela Rua 15, depois se espalhando pelo alto da 15, né? Toda essa questão dos prédios aí de construtoras que ganharam muito dinheiro, né? Ganharam muito dinheiro. A Bortolo Bolognese foi a construtora que escreveu, a construtora que construiu o prédio da Universidade do Paraná e ficou muito rica, fez mais de 30 construções no centro de Curitiba, ganhou muito dinheiro. Então, notem, né? Hoje, naturalmente, ela é fechada, hoje é o calçadão da 15, né? Mas olha o fluxo de pessoas, né? Então, já é uma cidade onde
desloca-se do passeio público para a Rua 15, o famoso footing. E esse footing era dado, né, o que hoje chama-se de rolê, né, na Rua 15. Então era ostentação ter um carro, o passeio, a matinê de sábado e domingo, né? Desde os anos 20 até os anos 60, será uma construção social, inclusive eu argumento isso no meu TCC, será uma construção na minha dissertação, na minha monografia, perdão, no meu artigo, eu argumento essa questão da Cinelândia curitibana, né? A construção do curitibano. Então aí já muda o panorama, porque ele assistia cinema, ele assistia um filme num cinema, daí na outra sala vinha outro, na outra sala tinha outro, né? Então as salas de cinema ali rivalizavam quem que iria fazer o lançamento, né? E aí é interessante que nesses cinemas sempre tinha o Guarani, a ópera Guarani era tocada, iniciava com uma ópera Guarani e geralmente passava filmes do DIP, do Departamento de Propaganda do Vargas, né? Enquanto ele esteve no poder, eram as notícias, né? Era o famoso cinejornal que era passado, aí vinha o trailer, para depois vinha o filme, né? E era no escurinho do cinema que tudo acontecia, né? Poder pegar na mão da moça era só no escurinho do cinema, né? Então era muito importante o escuro do cinema naquela época, né? O escuro do cinema era uma coisa bem, né, emblemática. Houve, inclusive, um acidente muito grave no hall do Palácio Garcês, que durante um tempo também abrigou o cinema. Todos se concentraram no hall e estava em obras e muita gente morreu, né? Muita gente morreu pisoteado e tal. Então aconteceu essa desgraça, um episódio muito triste. E tem um outro episódio interessante no Cine Palácio, onde houve a transmissão, a exibição do filme Mowgli, o Menino Lobo. E o Wilson Martins trabalhava na PRB2, na rádio da época. Ele foi convocado para narrar o filme, gente. Narrar o filme. O que ele via, ele transmitia ao vivo pelo rádio. Eu não sei qual é a razão disso, qual é a lógica, mas o Wilson Martins conta que ele narrava. Tudo que estava acontecendo, todas as cenas do filme ele teve que narrar. Que episódio estranho. Próximo. Então, o edifício Garcês, né, é muito importante nesse sentido de ser o primeiro arranha-céu de Curitiba, de ter a sua fundação com toras de eucalipto e óleo, e até hoje ser assim, alguns duvidam, mas segundo fontes seguras ainda né? Então, toda a questão arquitetônica que envolve o Palácio Garcês, ela tem que ser exaltada, né? E é um prédio que eu acho um dos prédios mais belos da 15, né? Junto com o Palácio Avenida, com toda certeza. Próximo. Aqui só reforçando para vocês a linha de bonde, né? O bonde elétrico já na frente do Palacete Ascânio Miró, na Comendador Araújo. Ó, quando eu falei para vocês ontem da linha do Batel, né? Que legal. Próximo. Outro do bonde elétrico, eu acho linda essa foto, não sei se porque ela é clara, mas ó, o bonde subindo a antiga Rua 31 de Março, hoje Rua Monsenhor Celso, né? Justamente no Marco Zero. Então pode ver que aqui existe o Paulo Auer e Companhia, né? Onde hoje é a loja Riachuelo, a Pernambucana, né? Um pouquinho mais ali o Stelfel, né, que a gente vai vendo na aula de campo que houve. Eu vou contar para vocês as minúcias da Guerra do Pente, né? Foi ali que aconteceu. Então, aí tem o guarda civil na rua. Tinha figura nessa época de 20, 30, 40,
O famoso inspetor de quarteirão. O inspetor de quarteirão, ele tinha também um uniforme e ele ficava fazendo essa ronda que o Clodoaldo falou no início, o que a Guarda Civil faz hoje, né? E o Guarda Civil também, ele ficava bem atento nessas ruas. Ó, só aqui eu consigo ver 3 guardas civis na rua. Então era uma preocupação com segurança. Curitiba já despontava como uma cidade bem nos moldes europeus. As crônicas da época diziam isso, e um infeliz, em 1926, colocou como Cidade Sorriso. Não sei de onde que ele tirou isso, mas era um cara que, claro, que não morava aqui, mas ele era um jornalista, e em 1926 ele cunha esse termo Cidade Sorriso. Provavelmente alguém sorriu para ele, ele achou que era uma cidade bacana, mas alguém interpreta que ela também ele teria colocado Cidade Sorriso como um slogan de uma cidade alegre, uma cidade movimentada, mas essa tese de que em 26 ele teria falado que era a Cidade Sorriso pela simpatia dos imigrantes, não sei, eu não estava lá, pode ser. Enfim, não sou juiz para julgar. Mas para vocês saberem que esse termo Cidade Sorriso foi cunhado em 1926 por um homem que naturalmente não morava aqui. Próximo. Bem, aí tem a questão cultural bem interessante, né, da década de 20, um pouco antes, mas que é a Cloris, a festa da primavera, que era feita pelo Dario Veloso, no equinócio da primavera. Então, justamente no equinócio da primavera, essa foto aqui ela é de 19 de outubro, né? Saíam as moças todas com essas vestes helênicas, né? Saíam e iam distribuindo flores e cantando e falando versos em grego. Então elas passavam sobretudo pelo passeio público. Eu tenho foto delas no Jockey Club, né? Acho que já existia o country nessa época. Então iam passando e tinha todo um simbolismo, era a festa da primavera. E foi muito breve, mas era um evento organizado pelo Dario Veloso. Próximo. Que está aí o Dario Veloso discursando no famoso Retiro Saudoso, né? Tem um totem, inclusive, na frente do Retiro Saudoso, na rua Dario Veloso ali, acho que ali já é Vila Isabel, Portão Vila Isabel ali, né? Onde existe até hoje o Instituto Mundial Neopitagórico, né? Então, um evento que acontece lá uma vez por mês ainda, está na família, né? A Radail, filha dele, enquanto viveu, cuidou. O Rosala Garzuzzi, genro dele, né, fazia. E o Dario Veloso era um anticlerical típico dos anos 10 e 20, né, um maçom. Ele foi maçom, ele foi Rosa Cruz, ele foi teosófico, enfim, tudo de ordens secretas e ordens iniciáticas. O Dario Veloso foi um grande orador, foi professor no Ginásio Paranaense e um grande expoente desde o final do século XIX da nossa cultura, com o cenáculo, né, no Retiro Saudoso, ali na Vila Isabel, na Rua Dario Veloso, ainda é possível. Se alguém quiser visitar, eles abrem. É bem interessante fazer esse roteiro. É pena que ele é um pouco deslocado dos outros eixos, né? Mas, de repente, quem vai fazer um roteiro até uma no Portão, né, que também é pura cultura, né, pode dar uma passada no Instituto Pitagórico para poder visitar, né, porque ele é num estilo helênico também, no estilo clássico maravilhoso, né? Próximo. E intelectualidade também, nossa, cortou um pouco, mas ali na ilustração paranaense, movimento paranista, né? Como a gente pode ver, até falando bem assim, uma criança olhou e falou, olhou o homem pinheiro, né? Então é a tentativa
de um grupo intelectual muito restrito: Lang de Morretes, Romário Martins, João Turim, Zaco Paraná, Ergo Stenzel, enfim, essa nata da intelectualidade, né, tenta, então, criar uma identidade paranista. Isso surge também de uma elite carcomida, porque perdeu o contestado, né? Nós perdemos grande quantidade de território, né, alguns 1.000 quilômetros quadrados para o Santa Catarina, né? Então, esse é o Homem Pinheiro, né? Que olharam para mim e falaram: nossa, mas parece a cabeleira do Bozo. E realmente é muito parecida, né? O Homem Pinheiro, e realmente simbolizava, então, o Homem Pinheiro, justamente num estudo parecido com o Dali, né? Seria o grande símbolo, né? O Homem Pinheiro, né? Do movimento paranista. Nós temos ao lado aqui a Didi Caillé, considerada a musa dos paranistas, né? Foi a própria Didi Caillé que entra naquele balão famoso, história do balão que sai do passeio público em rosca na torre da catedral, um episódio até meio anedótico do movimento paranista, né? Então, eles que criam esse estilo de pinhão, né, com o Teodoro de Bona, com o Lang de Morretes, principalmente, e é um símbolo, né, paranista que é imortalizado até hoje. Evidentemente foi um movimento que não teve muito sucesso por ser elitista e por ser um movimento que não saiu de Curitiba, né? Um movimento que esteve bem calcado em Curitiba. Então, realmente, o movimento paranista não teve muito sucesso, até porque sua proposta era uma proposta muito até intelectualizada para a época, embora tivéssemos já uma massa crítica na década de 20, 30, 40, bem acentuada, mas acabou não indo para frente, morreu junto com os seus componentes. Próximo. Então, essa casa ter sido derrubada foi horrível, gente. A única casa paranista que nós tivemos, olha ali no frontão, os pinhões, olha que lindo, lindo, que casa linda. Infelizmente foi derrubada, né? Era uma casa paranista. Então, aqui nós temos ensaios paranistas, né? Do que seria um molde paranista, e foi, naturalmente, marcou época, né? Esses símbolos estão presentes na nossa identidade, uma identidade que seria paranista, né? Virou uma identidade curitibana. Próximo. E tem um túmulo paranista, como está ali à esquerda de vocês. Esse túmulo paranista existe até hoje no cemitério municipal, no cemitério São Francisco de Paula, e é uma arquitetura fantástica, né? Como o sentido do túmulo nesses áureos tempos do túmulo monumento, né? Era eternizar a casa, eternizar a vida e o legado, né? Então tem um túmulo paranista, bem como nós temos as calçadas, né? Essas sim é o paranismo que chegou para ficar e realmente é ele até hoje vivo, né? Então, se a gente quiser saber sobre o movimento paranista, basta olhar para o chão das calçadas do centro e agora para o Memorial Paranista, né? Mas lembrar que foi um movimento muito, 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 muito superior a formas geométricas e tudo mais. Próximo. Bom, eu encerro com essa foto, onde é uma foto muito emblemática da estação. Já vocês podem ver com 3 modais, né? O trem, pessoas saindo de dentro para pegar o ônibus que está ali, já testando então a modernidade completa, quando vem as linhas de ônibus, a partir da década de 30, 40, já vem o ônibus, os carros, né? Já começa a ter a interação de pensar uma rodoferroviária, né?
É uma Curitiba que já está expandida, já tem Rebouças, já tem bairro Portão, já tem bairro Lindóia, já começa a ter um início das favelas. Então, esta foto é o símbolo de uma Curitiba contemporânea, né, da Curitiba de hoje. Certo? Muito bem, então encerramos mais essa aula. Agora eu deixo aberto para perguntas. Fer, você mandou no chat, eu não estou tendo acesso ao chat, você pode falar, por gentileza, o que você escreveu? Não, Calil, eu perguntei, com base assim, na tua experiência, né, e no teu conhecimento como historiador. Você está me escutando bem? Sim, tô. Ah, tá. Quais outros bens materiais em Curitiba merecem aí, né, um tombamento federal, pensando assim que a gente já foi estudado os troncos, as casas de troncos falquejados, né, no Bosque do Papa, foi indeferido. Então hoje a gente tem o Paço, tem a coleção do Paranaense, acho que do Davi Carneiro, mas eu acho que prédio é só o Paço, né? Eu acho assim, eu acho que tombado a nível federal, eu acho que o Belvedere merece, acho que merecia um tombamento federal pela grande inovação arquitetônica. Não sei como é que as ruínas de São Francisco não são tombadas pelo IPHAN, né? Merece muito. Alguns equipamentos ali antigos do Rebouças tem que ter um tombamento federal, embora o tombamento não garanta nada, mas que possa dar uma certa garantia de que não vai ser posto abaixo, né? Há alguns elementos nos bairros, como o Clube Morgenal, que eu acho que deveria ter. Sim, é verdade. A Fábrica Leão ter sido demolida é uma coisa que eu não consegui absorver até hoje, né? Mas eu acho que tem certas... se não me engano, acho que o barracão de locomotivas, se não me engano, ele já foi tombado, viu? Não sei se ele foi tombado, mas ele tem... Pelo menos ele entrou no espólio da rede, né? Que é federal. Então, até onde eu sei, o barracão de locomotivas não foi tombado, mas ele é um órgão ele é gerido, em tese, teria que ser gerido pelo IPHAN, né? E até porque ele tem toda uma técnica construtiva anti-tremor e tal, e é um prédio que vai para o brejo, né? A Serra Verde ainda consegue mantê-lo como oficina do trem e tal, mas ali até o próprio Fábio pensou em fazer um complexo cultural e merece, porque o lugar é maravilhoso, né? Só que está caindo, ali vão milhões, né? Eu acho que esses bens merece o tombamento federal, merece mesmo. Eu acho que é muita coisa em Curitiba, mas sobretudo esses. Eu acho que a Romário Martins tinha que ser tombada a nível federal, o caso Romário Martins como o único, né, a igreja da ordem tem que ser tombada, né? Por exemplo, o próprio Museu Alfredo Andrich tinha que ser tombado, que é uma construção ainda meio lusa, meio germânica. Olha, eu acho que tudo que está no setor histórico e mais algumas coisas mais retiradas do centro, né, merecia um tombamento urgente, né, merecia ser inscrito no livro tombo, porque não é por nada, gente. Tem até os Espirais do Tempo, onde tem os tombamentos a nível estadual, mas não garantiu nada. A própria estação ferroviária da Lapa foi mutilada por um vagão da ALL na época e, nossa, teve que ser entrado no Ministério Público e tal. Então não adianta você escrever no livro tombo, mas não garantir nada. Essa é uma grande contradição, sabe, do tombamento em diversas esferas no Brasil, né?
mal compreendido. Então é bem complicado. Mas eu acho que, nossa, tudo deveria, né? Mas só tende a piorar. Se continuar do jeito que está, estamos, como diriam os portugueses, estamos em sarilhos. Mais perguntas, gente, por favor, fiquem à vontade. É a última aula teórica comigo. Amanhã vai ser com a nossa amiga Marcela. Temos mais alguma pergunta? Calil. Oi, Tati. Eu mandei ali no chat também. Você sabe de que família é aquele túmulo paranista? Não vou lembrar. Ali no cemitério? Não vou lembrar de que família é. Não vou lembrar. Eu sabia, mas esqueci. É uma família tradicional da cidade. Eu fiz a visita há alguns anos e não lembro de ter visto esse túmulo. Vou revisitar, então. Você fez com a Clarissa? Sim, maravilhoso. Quem não fez ainda, a oportunidade quando retornar, faça, que é muito interessante. Eu acho um roteiro top 10. Eu achei assim. Eu achei uma imagem aqui na internet disso, da família Stenzel. Ah, do Stenzel? Ah, não sabia. Ou melhor, não lembrava. Ah, do Stenzel? Poxa, será que o ergo Stenzel está enterrado aí? É o que diz aqui. Arquitetura mausoléu da família Stenzel. Ah, Stengel. Ah, tá. Ah, sim, né? Stengel, família alemã. Possivelmente. Eles têm toda uma ligação com a história da ferrovia no Paraná, os Stengel, né? Obrigado, Leti. Viu aí, Tati? Então, família Stengel. Bem legal, obrigada. Será que tem a ver com o doutor Osíris Stengel Guimarães? Exatamente, Inclusive, tem até uma estação ferroviária no Paraná chamada Aquiles Stengel. Eles têm uma grande tradição com a ferrovia. Inclusive, o doutor Osíris Stengel Guimarães foi presidente da rede, né? Ele trabalhou com meu pai na rede, todo mundo achava, no DR, e todo mundo achava que ele era irmão do meu pai, porque meu pai era Odenis Guimarães e ele Osíris, né? Então todo mundo achava que eles eram irmãos. Olha, que legal. Eles são o doutor Osíris de família de engenheiros, assim, de longa data, né? E eles trabalharam junto no DR. Então aí achavam que os dois eram irmãos e bem parecidos. Então, que legal. Que máximo. Pessoal, mais perguntas, colocações? Eu coloquei ali no chat aonde eu... Dá uma olhadinha lá. Legal. Moura, muito obrigado pela foto do Palácio Avenida, viu? Foi muito bem tirada. Valeu, Calil. Valeu. Muito Precisando, obrigado. Eu tenho muitas fotos, gosto muito dessa parte também arquitetônica, né? Sim. Se precisar mais vezes para algumas outras exposições, fale comigo que eu posso vasculhar aqui também no meu. Muito obrigado. No arquivo. Valeu. Excelente fotógrafo. Pessoal, podemos encerrar então? Olha, agradeço a todos que estiveram conosco. Eu vou deixar aberto... Gente, eu estou tão cansado que hoje eu não tenho mais, já de semanas, né? E eu tenho mais uma imersão, aula guiamento na Lapa no sábado, né? Então está bem corrido, mas nós iremos discutir então no grupo. Eu vou abrir o grupo a partir de amanhã para nós vermos a aula de campo, tá? Data certinho de dia de semana e de final de semana, tá? A aula de campo é um guiamento, vai ser bacana, vai iniciar na Praça 29 e se preparem para andar um pouquinho, mas vai ser bem interessante, um roteiro bacana, um roteiro que vamos fazer a pé, tá? Então é isso. Muito obrigado a todos, beijos, abraços, aperto de mão, calorosos, e por favor, tem aula amanhã, por favor, não expirem, por favor, amanhã temos a aula com a Marcela Bétega, falando das fachadas. Beijo, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.
Tchau, tchau. Boa noite, Calil. Boa noite.